Oi, pessoal! Antes de começar o nosso episódio, eu queria agradecer a todos vocês que estão inscritos no canal, que nos seguem nas redes sociais, que estão acompanhando semanalmente. Fazemos tudo isso com muito amor e carinho e o apoio de vocês faz toda a diferença. Aliás, sem vocês, nada disso é possível. Então, muito obrigada para quem já é inscrito. E se você ainda não está inscrito, é só clicar aqui no botão embaixo e tocar o sininho para receber as notificações. Bora pro episódio? Bem-vindos ao Unboxing, o podcast que convida você a explorar a caixinha de surpresas que é a vida, desembalando narrativas únicas e perspectivas fascinantes nas histórias que moldam nossas trajetórias. Aqui teremos a oportunidade de sentar com um convidado a cada semana para falar sobre como as nossas jornadas vão muito além do que os olhos veem. Eu sou sua host, Elisa Leão, curiosa por desvendar o extraordinário do ordinário, apaixonada por expandir horizontes e desafiar perspectivas. É o meu prazer em trazer esses papos para o seu dia, porque todos nós somos muito mais do que uma caixinha só. Eu não vou nem fazer mistério dessa vez, porque para a semana do Dia da Mulher não tinha como chamar outra pessoa para vir para o unboxing. A nossa convidada de hoje é simplesmente a mulher que me pôs no mundo. Ela é empreendedora, ativista, esposa, mãezona, decoradora e, além de tudo isso, é a pessoa mais amada do planeta, porque onde ela passa, ela tem amigos e ela sempre se diverte muito com tudo que ela faz. Para mim, ela é uma leoa, para vocês é a icônica Titina Leão. Mami, bem-vinda ao unboxing! Ai, que legal! Ai, que delícia ter você aqui! Demais, filho. Estou muito feliz de estar aqui com você. Muito honrada, Dia da Mulher, maravilhoso. Dia da Mulher essa semana, dia muito 8, bom, orgulho. Muito bom, muito Nossa, bom. e você é a mulher que me ensinou a ser mulher e o que é ser mulher, então não tinha como ter outra pessoa aqui. E assim, você sempre tá por trás das câmeras no unboxing, em todas as gravações, eu tive que te puxar pra frente, porque eu tô muito animada, Mami. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito honrada, muito Ai, legal. que bom. Muito bom. Bom, você já conhece o nosso papo do unboxing e sabe como começa, então conta pra todo mundo sobre a sua infância. Primeiro, como que surgiu o nome Titina? Porque você tem esse nome desde que você se conhece por gente. É verdade. Bom, eu me chamo Ana Cristina, né, meu nome, e eu brinco assim que a minha mãe e meu pai não facilitaram, porque é Ana com 2 N's e Cristina com CH, então assim, 90% de chance de errar na hora de falar o nome. E Palares com 2 L's. E Palares com 2 L's. Bom, mas eu chamo Ana Cristina e eu tenho uma irmã, que é a Maísa, né? Maria Elisa, mas virou Maísa. E ela não conseguia, quando era pequena, falar Ana Cristina. Então ela misturava o Ana Cristina lá e virava Titina. E aí a vovó, o vovô, todo mundo, né? Falaram, então vira Titina. E aí virou um apelido, né? E na nossa família, assim, a maioria das pessoas tem apelido, né? Porque a gente tem a tia Maísa, que chama Maria Elisa, e é Maísa. Os nossos primos todos, Eduardo é Dudu, Roberto é Beto. Todo mundo, né? O Dado, que é Reinaldo. Reinaldo é Dado. Ou seja, a gente é uma família que gosta de apelido. Exato. Então ficou o apelido e assim, virou o meu apelido virou a minha identidade. Então eu me identifico muito mais com o meu apelido do que com o meu nome. Nossa, apesar de eu gostar do meu nome. Isso é muito engraçado, porque você criou sua empresa com base nesse nome também, né? Hoje realmente é a sua identidade. E você acha que existe uma diferença entre a personalidade da Ana Cristina e a da Titina, ou você acha que é uma pessoa só? Ai, Elisa, você com essas perguntas sempre. É complicada a coisa. Não, eu acho que existe uma pequena diferença da personalidade da Titina com a Ana Cristina, mas sem dúvida a Titina, com o passar dos anos, tá sendo a predominância total, assim. A pessoa... Talvez, tipo, a Titina tenha esse lado que você, por conta da empresa comercial, que a Ana Cristina não precisa ter. Porque, tipo, Ana Cristina, em casa, você, obviamente, não precisa ter esse lado comercial, mas na sua empresa, Titina Leão, então tem horas que meio que você aciona esse botão que você não aciona. A Ana Cristina é assim, você tá no laboratório, vai ser chamado para fazer exame de sangue, eles falam assim, Ana Cristina, sabe assim? Passaporte. Passaporte, Ana Cristina. Agora, o resto assim, todo mundo me conhece por Titina. Até aquela coisa do Instagram lá, de ser verificado, que você tem que botar o Ana Cristina. Às vezes a pessoa fala assim, oi, Ana. Daí eu já falo, gente, não é Ana, é Titina, sabe? É muito louco. Aliás, isso facilita muito com cadastros, né? Porque tem hora que é Titina, tem hora que é Ana Cristina. Facilita muito.
nunca sabe. É muito engraçado. E pra quem não sabe, a sua mãe, ou seja, minha avó, né, mãe da minha mãe, é italiana. É italiana. Então, isso é muito forte na nossa família, né? Porque, Muito. assim, a gente tem uma família super que adora estar junto, todo mundo é mega unido, almoços, todo mundo fala alto, aquela coisa, aquela confusione. E você sentiu quando estava crescendo uma diferença entre, tipo, você ir na casa das suas amigas que tinham pais brasileiros e a sua por causa disso? Mais que isso, é assim, a minha família. Bom, falando aí do que você tinha comentado da infância, né? Realmente a minha infância foi uma infância muito familiar. A gente sempre foi uma família muito unida em termos de avós, de primos. Os primos foram criados como irmãos, literalmente, muito convívio. E assim, existia uma diferença cultural entre a família da minha mãe, que era italiana, mas não era o italiano de falar alto, assim, era um italiano animado, era um italiano muito carinhoso, muito acolhedor. E a família do meu pai, que era uma família, uma família brasileira, minha avó Carmen era Barbosa de Oliveira, então uma coisa mais tradicional, quatrocentona, aquela coisa, era aquela avó que também era muito acolhedora, mas era diferente estar na família do nono e da nona e estar na família da vovó Carmen, né? Apesar deles, vovó Carmen, nono e nona, se darem super bem, então era diferente, mas foi uma família foi uma infância muito acolhedora, muito Sim. acolhedora. E vocês têm muitas memórias, assim, né, de sítio e tal. Você sempre tava com natureza, tipo, acho que o vovô até hoje, assim, né, ele é super envolvido com natureza. E isso é uma coisa muito presente na sua vida, né? Você sempre amou? Sempre. Eu nasci indo sempre para o sítio dos meus avós, né? Todo final de semana a gente morava em São Paulo, mas ia todo final de semana. E eu, além de ir, eu adorava a coisa do contato com os animais, o contato com a natureza, a coisa de ser meio molecona, sabe? De subir em árvore. Nossa, subir em árvore, andar a cavalo, ir em cachoeira, assim, essa coisa da natureza sempre alimentou muito, assim, a minha vida. E com prazer, uma delícia. Sempre gostei muito, muito. E acho que isso influenciou o que você queria ser quando você crescesse. Acho que as pessoas não sabem disso. Eu queria ser. Eu até assisti o episódio do Anderson, ele também queria ser veterinário. Exato! Eu falei, gente, ele queria ser a mesma coisa que eu. Você queria ser veterinária? Eu queria muito ser veterinária. Assim, eu tinha, quando eu era criança, tinha um programa que tinha Elsa a Leoa, né? Porque, né, aquela época... Mãe, eu sou Elisa Leão, Elsa Leoa. E assim, era um programa família que morava na África, eu acho. Então tinha a coisa da... Eu lembro que eu pegava as revistas, recortava. Eu amava aquela coisa do bicho, do cuidar do animal. Sempre me condoí muito quando eu vi o sofrimento. Queria ser veterinária, não fui, mas queria. Legal, mas isso a gente vai falar mais pra frente, que na verdade é seu trabalho de alma que você fala, né? Mas você sempre foi muito empreendedora, né? Como é que foi essa coisa da sua carreira, assim, da parte profissional? Porque decoradora de evento, acho que é uma profissão que a pessoa fala, nossa, como é que você chegou aí, né? Olha, eu sempre fui muito empreendedora mesmo. Assim, eu vejo desde com 14 anos de idade, eu comecei a vender Natura, né? No bairro, para as amigas da minha mãe, para amigas da ginástica. E eu fui a que mais vendeu da região, que tinha umas representantes masters, né? E elas tinham as vendedoras embaixo delas, eu era uma delas. E eu lembro até que me chamaram na Avenida Brasil, tinha uma casa linda da Natura e fizeram era uma homenagem, assim, era como se fosse como a gente fala, uma plenária, vai? E aí tinha essa coisa que chamavam as que mais vendiam. E eu era, imagina, uma fedelha de 14 anos, fui lá, oi, eu vendi mais que todo mundo. E eu adorava isso, eu sempre gostei muito eu nunca tive, assim, essa coisa do constrangimento, da vergonha, de chegar com a sacola, sabe? Oi, e depois, quando eu fiz faculdade, eu tinha uma confecção, né? Que também teve um pouco isso, que o meu pai, e a minha mãe, eles sempre incentivaram a gente a empreender, né? Então, eles viabilizaram essas coisas. Então, eu tinha essa confecção, que era uma confecção de meia malha, moletom e cotton lycra. E a gente está falando de
quase 40 anos atrás, né? Então, assim, a gente não tinha essa abertura do mercado de importação, Sim, que total. depois do governo Collor, que foi que ele fez, assim, uma das coisas, legais, assim, que ele fez, foi que ele abriu a importação. Então, a gente não tinha nada. Eu lembro que eu tinha tenho um tio queridíssimo, tio Chico, que ele viajava muito a trabalho, e ele trazia latinha de Coca-Cola cheia pra gente tomar. Então, Nossa. eu, Ana Paula, minha prima, a gente ficava tomando Coca-Cola na latinha. A gente falava, gente, não tinha essas coisas, né? O Brasil tinha uma limitação de importação na época. E aí, por que eu tô falando isso? Porque essa confecção, a gente começou a produzir coisas muito legais que não tinham. E eu vendia, eu fazia FAAP, era assim, sacola na mão. Eu ia, nossa, todo mundo, a camiseta gola semiolímpica, a camiseta olímpica. Era Ai, que muito delícia. boa a malha, era muito legal. A gente fez um trabalho super bom quando a gente tinha confecção. Então, assim, eu sempre olhei muito para esse lado com prazer. E uma coisa que, para mim, sempre foi o que me regeu e me rege é o contato com o ser humano, né? Então, para mim, assim, eu não funcionaria nunca sendo empreendedora, mas atrás de uma mesa de computador. Fazendo planilha! Fazendo Não, a planilha tem que ser contada, o episódio da planilha. Gente, Não, o episódio a minha da mãe com planilha é um caos, juro. É um caos, é um caos, é um caos. Pois é, mas que seja. A gente não pode, a gente tem que saber, a gente tem que reconhecer as nossas competências e as nossas incompetências. Exato. E assim, a minha incompetência realmente com planilha é uma tragédia. Mas que seja. Então eu sempre tive essa coisa do contato com as pessoas. Para mim é bem importante, né? Até agora, que já minha empresa é de CNPJ tem 27 anos, ela é uma empresa super de encontrar pessoas, de estar o tempo inteiro na rua. Eu não sou definitivamente uma pessoa de ficar engaiolada. E eu acho que mais que isso, né? Você trabalha com o sonho das pessoas. Então, o contato com a pessoa tem que ser muito grande. Porque, óbvio, você tem a parte corporativa do seu negócio, que é menos, acho que, sobre os sonhos, é mais sobre você, né, fazer uma coisa que uma empresa precisa. Mas quando você fala sobre casamento, festa de 15, bar mitzvah, bat mitzvah, batizado, sei lá, qualquer outra coisa, evento social, você precisa não só ter o contato, mas você precisa meio que entrar dentro da cabeça da pessoa. Total. Assim, eu acho que tem coisas no meu trabalho que são muito intuitivas. Então, e obviamente essa intuição você vai desenvolvendo, aprimorando, e você vai aprendendo a confiar nela, né? Então, tanto no corporativo, o corporativo também ele tem menos o sonho que está dentro de uma cabeça só, mas ele tem a necessidade que está dentro de, às vezes, várias cabeças, né? Porque às vezes, por exemplo, o corporativo, quando ele vai lançar um produto, não necessariamente ele tem que estar, esse produto tem que estar, vamos dizer assim, é um perfume floral. Não necessariamente o assertivo disso seja você fazer uma parede floral e o perfume lá no meio e as pessoas entram. Às vezes, a pessoa que cuida, você sabe melhor do que ninguém, mas a pessoa que cuida do branding, ou a pessoa que cuida da identidade visual, fala, olha, tudo que a gente não quer é que você coloque a flor. A gente quer uma coisa seca, a gente vai usar uma identidade olfativa. Então, assim, essa parte é também entrar dentro. Total. Você precisa entender, ou seja, quando você faz uma reunião de briefing no corporativo, você precisa entender muito bem o que está por trás da cabeça e a expectativa das pessoas, né? E às vezes no corporativo é até um pouco mais difícil até você entender, porque depois que você entende vai, mas até você entender porque exatamente são muitas cabeças, existem mudanças no meio do caminho, às vezes vem coisas de fora, não é só o núcleo de São Paulo, às vezes vem núcleo fora do Brasil ou fora do estado, né? Então você precisa entender isso para conseguir colocar no projeto. E, de novo, né, é uma coisa muito louca isso, porque boas ideias todo mundo tem. Sim. Mas eu acho que o grande pulo do gato é você conseguir ter uma boa ideia e você conseguir fazer essa boa ideia ser materializada. Total. Porque às vezes você fala assim, não, vai ficar lindo, a gente vai pendurar
todo esse aéreo de ponta cabeça, vai ficar maravilhoso. Você chega no local, não tem estrutura aérea e não tem como colocar. Então você fala, putz, era lindo, mas não funciona. É, execução. Execução, né? Então, assim, para você o projeto ser lindo, ele precisa ser aprovado com a execução junto. Total, óbvio. Né? Claro, tem uns perrenguinhos, não, conserta, puxa, faz uma estrutura de box truss que vai funcionar o aéreo. Tem soluções que às vezes você coloca, mas você precisa muito entender como você vai viabilizar isso, né? Total. Não, maravilhoso. Eu acho que isso é uma coisa que você aprendeu fazendo o seu trabalho, né? Não teve ninguém que falou, faz essa faculdade para você aprender as coisas, até porque o mundo de eventos é muito dinâmico, cada hora tem uma coisa nova que surge, que facilita, que não facilita, tecnologias, painéis que você pode usar que dão efeitos de outras coisas. Então, assim, como é que foi o seu começo? E hoje como eu acho que vale super contar isso, porque assim, eu poderia ter feito, por exemplo, uma faculdade direto de cenografia e tá ligada mais a teatro, e eu poderia estar com alguns facilitadores. Mas a minha vida não rumou dessa maneira, né? Então, assim, vai fazer um breve resumo. A minha vida, no primeiro momento eu queria ser veterinária, prestei para fazer faculdade de veterinária, não entrei e acabei entrando. Nunca fui uma aluna brilhante, então acho que isso também atrapalhou um pouco nessa coisa de vestibular, que aqui no Brasil tem isso. Acabei indo para uma faculdade de administração de empresa, que é uma coisa mais abrangente. E eu me identifiquei com muitas coisas dentro da administração, né? Eu acho Tudo é negócio. Tudo é negócio. Acho que teve assim, matérias em que eu brilhei demais, assim. Por incrível que pareça, eu era ótima em estatística, apesar da... Que é incrível que pareça. Apesar da planilha. Por quê? Não, porque estatística, né? É número, é conta. Pois é, não tinha nem computador na época que eu fiz faculdade. Nossa Senhora. Mas assim, eu me identifiquei muito com algumas matérias e eu uso até hoje coisas que eu aprendi, sabe? Às vezes, assim, coisas de negociação, coisas de fluxo de caixa. Claro, não sou eu que cuido de financeiro na minha empresa, mas a gente tem noções que são coisas que vêm da faculdade, tudo bem. Sim. Mas que seja, acabei fazendo uma faculdade de administração de empresa, mas eu sempre amei a coisa do belo. E não era um belo, assim, de estar sempre assim, não, tá sempre de blazerzinho, uma florzinha Chanel. Não era esse belo. Eu sempre admirei muito a natureza, eu sempre admirei muito, assim, eu lembro da FAP, eu sentava lá naquela escada, tem uns vidrões, eu olhava e eu falava assim, nossa, se eu fosse fotógrafa, eu queria fazer um trabalho só de troncos de árvore. Quer dizer, nesse meu momento, eu estava observando a beleza da natureza ao desenvolver um tronco de um pau-ferro. Aquela coisa que vem, daí ela abre, se ramifica. Então, sabe, esse respeito à natureza que eu sempre tive, né? E aí, depois que eu me formei em administração de empresa, tive essa confecção que eu comecei, no começo da faculdade eu comecei a desenvolver a confecção, a vovó Ana trabalhava comigo, e a tia Maísa também era meio familiar a coisa, porque a tia Maísa, minha irmã, tinha uma loja em Avaré, que é onde ela morava, super legal, num shoppingzinho de Avaré, e ela tinha uma marca, então ela vendia muito para pessoas que tinham aquele ramo de cavalo, né, que montava cavalo. Aí a gente, com a coisa da confecção, eu desenvolvi muito essa coisa da venda. Então, era reunião com empresas, era reunião com compradores, porque a gente tinha uma lojinha de fábrica, mas o que a gente mais vendia era encomendas. Então, por exemplo, a Sidewalk era a nossa cliente. Entendi. Era o maior orgulho. A gente tinha todos o canguruzinho que ela fazia, né? A gente tinha a Lúcia Veríssimo, que era uma artista que também tinha uma loja super bacana. O Clube Pinheiros era nosso cliente, a gente fazia os uniformes. Legal. Então, assim, uma série de contatos comerciais que exercitavam esse trabalho de venda, né? Tinha um pouco de criatividade, mas a nossa confecção não era uma confecção de criatividade. Mas aí, voltando um pouco para a história de sempre apreciar o belo, apesar da confecção, eu adorava, assim, comprava mexerica. Eu punha as mexericas arrumadas e eu descascava uma e deixava... Sabe assim, para mim aquilo era uma coisa prazerosa. E aí, no meio da história, quando eu ainda tinha confecção, eu me interessei por ikebana.
O Ikebana para quem não sabe, é uma arte floral, mas ela vem por trás de uma filosofia de respeito à natureza e respeito a tudo que você toca do arranjo que você está fazendo. É asiático, né? Ele é Japonês, japonês, eu acho. ele é da igreja messiânica. Então, assim, é muito legal porque antes de você começar a fazer um arranjo, você declara um poema. Ai, que Então, lindo. tem vários compositores, esse que eu até lembro de cor, que é o Mokichi Okada. Então, assim, tinha uma poesia super bonita. Então, nessa poesia, ele reverencia a beleza da flor. Quando eu a fixo compenetrado, sinto quão profundas são as bênçãos de Deus. Ai, que legal. É lindo. Que Você lindo. tá assim, totalmente. Cara, eu tô mexendo numa flor, ela é fruto de uma ação divina, né? Assim, para ela tá bonita aqui. E é muito legal, porque quando você monta o Ikebana, você tem a terra, o sol e a lua. Então, tem toda uma proporção. E aí, essa proporção também vai de acordo com a proporção do vaso que você está montando. E quando você faz um Ikebana, tem uma coisa que o local de trabalho seu tem que estar extremamente limpo. De novo, um respeito à natureza. Você fala assim, é como quando você vai comer, né? Você fala, puxa, obrigada, alimento, por você estar me alimentando. Obrigada, sei lá, para quem come um animal, né? Por ter dado a vida. Obrigada por você ter tido uma vida digna e estar oferecendo a sua vida para. Então, assim, eu sempre tive muito, muito essa coisa, até na família brincavam, me chamavam de Flora Própolis, né? Aquela uma figura que era era uma personagem de alguma novela, não sei, que era uma pessoa toda flora e própolis por causa da abelha, né? Então eu sempre admirei muito isso. Quando eu acabei entrando no Ikebana e veio o bendito do plano Collor e a confecção a gente teve que fazer uma junta familiar e resolvemos fechar a confecção. Exatamente porque abriu a importação, os preços não eram mais competitivos, o nosso tamanho não era um tamanho nem pequenininho e nem gigante, então não comportava mais, anyway, não funcionava mais, a gente fechou. Quando a gente fechou essa confecção, eu com a minha... Assim, eu sou uma pessoa impossível de ficar parada, você sabe melhor do que ninguém isso. Tem uma coisa que precisa falar sobre isso. O quê? Gente, a minha mãe é tão impossível de ficar parada que na pandemia ela resolveu, trancada dentro de casa, pintar a máquina de lavar roupa, Secar a roupa. de secar roupa. Caramba. Ficou mesmo. Ai, que Porque ela realmente não conseguia ficar parada. Ela pintou. Imagina, trabalha com evento na pandemia, foi um caos horrível. A pandemia para quem Foi trabalha, muito complicado. Pra quem trabalha com evento. Mas assim, essa pessoa realmente não consegue ficar parada. Pois é, daí, bom, não, e também de uma coisa, né? Eu não gosto de ficar parada e eu precisava trabalhar, porque Exato. todo mundo, a gente vive do trabalho, então eu Exato. precisava dos recursos financeiros do trabalho que a confecção tinha parado de me dar. E aí, com essa história do Ikebana, tinha uma professora muito querida e ela levantava muito a minha bola. Então, ela falava, nossa, como você tem jeito, puxa, que coisa, como você... Sabe assim, você nunca pensou em trabalhar com isso? Eu falei, não, nunca pensei, porque inclusive eu fazia essas aulas segunda-feira na hora do almoço, eu saía do escritório e voltava. Aí meio que acendeu assim uma luz na minha cabeça. Eu falei, bom, e aí, se eu for para um lado desse? No primeiro momento, eu não pensei em festa, eu pensei em paisagismo, eu pensei em planta, porque eu adoro, né? E aí comecei a fazer alguns cursos voltados a paisagismo e tal, e aí como você desenha, como você dimensiona uma planta, porque aí começa também a parte que você precisa entender um pouco da parte prática, Claro. Exatamente para ter entrega, aquilo que a gente falou, não adianta você achar, ai que lindo, e na hora da execução você não executa. Bom, e aí uma grande amiga minha, a Fernanda Souza, casou, ia casar, e a gente era super jovenzinha. E ela falou, você não quer fazer meu casamento? E era legal porque a tia Sônia, que é a mãe dela, é artista, descolada, mente aberta. Então, assim, ela me permitiu, sabe? Ela me permitiu entrar com a minha inexperiência, porém com o meu bom gosto, né? Que eu tinha algumas noções. Me ajudou pra caramba, assim. Eu lembro que a gente foi no Ceasa juntas e aí
a gente bolou. Aí eu lembro que eu peguei a garagem da casa dela, trouxe uma sala inteira para fora da garagem, a gente fez a sala de doce ali. Ai, que legal. Ficou incrível. E aí eu criei os centros de mesa, a gente fez umas mini arvorezinhas, umas topiárias com aquela laranjinha quincan. Ai, Que é aquela fofo. mini laranjinha, porque ela casou na hora do almoço, casou num lugar aberto, né, na Granja Viana. Então, foi muito legal, assim, abriu assim um horizonte para mim. Falei, gente, que coisa legal. E, de novo, não tinha Instagram, não tinha internet para você fazer Google, deixa eu ver como é que faz uma topiária. Pinterest. Não tinha floral, não tinha espuma floral, que é uma coisa hoje que você compra, você bota na água e finca. A gente fazia bola de musgo. Era bola de musgo, você vai passando o arame e puxa. Então, assim, foi Era uma coisa, raiz. Era raiz, era muito raiz. Mas foi um raiz muito prazeroso. Então, aquela coisa de ir pro Ceasa, 3 horas da manhã, e chegava lá. Eu lembro que eu tinha uma caravan, eu enchia minha caravan de coisa. Eu tinha o seu Mazinho, que era o meu carregador, tadinho, já morreu o seu Mazinho, mas ele era um querido, ele ficava me esperando. A gente tomava junto calda de cana, um pastel. Olha só, Elisa, eu comendo pastel no Ceasa. Senhora. Olha o que era. Um pastel, caldo de cana, e a gente fazia o Ceasa, ia comprando, separando, aí depois a gente anotava num papelzinho, não tinha celular para anotar, anotava num papelzinho, box 15, box 30, e não sei o quê. E aí, aí já vou encomendar para semana que vem tal coisa. Aí eu comecei também a fazer algumas manutenções de flor, então eu fiz manutenção no Lotel, que era um hotel na Alameda Campinas, super elitizado, então a gente fazia os arranjos de todos os quartos, e fazia os arranjos do hotel como um todo, lobby. Aí depois eu fui fazer também manutenção num restaurante que chamava Itália, que tinha na Oscar Freire. Depois fui fazer manutenção num cartório, que era um cartório muito legal na Rua Augusta, que o dono, o doutor Francisco, era muito apreciador, assim, de flores. Ele gostava daquele impecável, então a gente trocava. Eu fui grávida de você fazer manutenção nesse cartório até o 9º mês. E eu lembro que o porteiro, que a gente, né, se encontrava sempre, quando eu falei, olha, agora eu vou ficar uns meses sem vir, vai vir uma funcionária minha. Ele, mas por quê? Eu falei, não, porque eu vou ter filho. Ele, onde está sua barriga? Ele não se conformava de eu estar grávida, porque era pequena a minha barriga. Né? Não, e você fez Ceasa até 8 meses grávida. Eu fiz até 8 meses grávida. E assim, adorava. Tomava meu caldo de cana, você foi criada no caldo de cana. O pastel deu uma diminuída, mas o caldo de cana eu tomava. Aí comia bolinho, tomava... Era muito legal. Esse mundo do Ceasa, da madrugada, é um mundo, assim, muito legal. É um mundo muito vivo, muito legal. Posso falar, um programa, pra quem nunca foi. Super! Pega um amigo, uma amiga e vai pro Ceasa 3 horas da manhã. Sai da balada, vai no Ceasa. Aliás, eu já fiz isso. É muito legal, o Ceasa. É um programa bacana. Que legal. E aí, e eu acho que também tem uma coisa muito... assim, enriquecedora de você ter feito, assim, esse começo bem raiz da sua empresa e do começo de tudo, porque eu acho que traz um contato muito forte com o seu trabalho, né? Porque não é, assim, óbvio, a gente tem que se adaptar às realidades que existem. Então, hoje existe o Pinterest, existe a inteligência artificial, existe um monte de coisa que facilitam uma série de coisas, mas eu acho que é sempre bom a gente não se entregar 100% à tecnologia e se manter no pé no chão, dia a dia, porque isso traz um quê? Porque no fim você está trabalhando com pessoas, né? É o sonho de alguém que você está realizando, então... E é louco porque, por exemplo, eu concordo perfeitamente com isso, porque eu acho que o Pinterest, o Instagram, o Facebook, a gente nem usa mais tanto o Face, mas assim, todas essas referências que chegam mais rápido pra gente hoje, né? Elas se adequam a algumas pessoas, mas a outras não. Tem gente que fala, tá, tudo bem, sei lá, o Dolce & Gabbana ou alguém fez um desfile assim, então vamos fazer isso. E tem gente que fala, não, eu quero uma coisa diferente, né? E eu sempre digo, eu nunca estudei tanto na minha vida como eu estudo desde que eu abri a minha empresa. É um estudo, assim, constante. É um estudo de aprimoramento, é um estudo de você tá com a sua cabeça aberta, você tá... porque quem trabalha com decoração não pode ter aresta. Você não pode falar, isso é feio, isso é brega, isso é cafona, isso usa, isso não usa.
pelo menos no meu mundo, não existe isso. Uhum. Eu acho que, assim, se chegar uma pessoa para mim e falar, olha, eu quero uma festa, sei lá, de purpurinas com plumas, com bolas e rosas. Tá, se você colocar tudo isso, de repente você fala assim, gente, Não mas conversa. vai ficar over, não conversa, vai ficar cafona, vai ficar... Ou não. Depende da forma que você faz, entendeu? Então, assim, você pode falar assim, olha, eu quero fazer uma festa chiquérrima com cara de inferninho. Você pode. Sim. Você não, o que você não... Na minha opinião, a minha profissão, ela não permite você falar, ai, não, isso não pega bem. Ai, aquilo não pega... Eu acho que tudo pega bem. Se você estiver dentro de um contexto, se for autêntico, se representar você, eu acho que tá tudo certo. Exato. Né? Eu acho que tem... Até o Anderson falou isso no episódio da semana passada, que foi... existe o harmônico e o desarmônico, que acho que é uma forma de você falar sobre esse equilíbrio, que às vezes você tem que equilibrar as coisas, né? De onde você vai colocar a pluma e a rosa, e será que elas precisam estar do lado uma da outra? Ou como é que você vai fazer o olho navegar pela festa, ou pela sala, enfim, da forma que você quer, mas você também cria conceitos. Super. Então, tem esse lado de arriscar. E é muito louco essa coisa de criar conceito. Normalmente, um conceito de sucesso vem de um erro. Uhum. É muito louco isso. E quando, por exemplo, o Anderson, eu concordo com o que ele falou do harmônico e do desarmônico, eu traduzo no meu trabalho como o que funciona e o que não funciona. Uhum. Então, às vezes a pessoa traz para você uma coisa que pode ser desarmônica e o que eu tento explicar? Eu tento explicar que isso não funciona. Uhum. Então, por exemplo, existem regras básicas, falando de uma festa, para ela ser um sucesso. Quais são elas? Você trazer conforto ao teu convidado, Uhum. você atender a necessidade de comida, bebida, temperatura, você fazer um negócio que você não ofenda, porque às vezes você está fazendo né, sei lá, você usa um tema que inocentemente você sonhava, mas você está ofendendo alguém, ou você está infringindo algum princípio, sabe? Acho que precisa ter Criando uma separação. Criando uma separação. E, vou dar um exemplo. Eu sou ativista de bicho, você sabe disso. É uma coisa assim que, de novo, eu brinco, né? Que o que alimenta o meu corpo é o meu trabalho com a minha empresa de decoração. E o que alimenta a minha alma é o meu ativismo com animais. Então, para mim, se chega um cliente para mim e fala, olha, eu quero fazer um tema circo. Eu acho maravilhoso um tema circo. Mas eu... colocaria na mesa de negócio, não colocar... imagens de bicho na bola. Imagens de bicho na bola. Não colocar animais vivos de verdade. Não, porque, por de incrível Deus. que pareça, existem pessoas que querem, que falam assim, não, mas calma, é a arara que tá lá, ela já tá acostumada. Então, assim, não, gente, não é assim. Então, assim, são coisas que eu acho que passam uma linha de princípios. Que não valores é bacana. seus, exato. Meus e assim, né? Exato. Eu sendo ativista, eu acho, gente, é meu e é de todo mundo, por favor. É isso. Isso é indiscutível. Total. Né? Total. E eu acho que isso é uma coisa muito, muito legal, porque criar conceito, ou essa coisa de que funciona ou não funciona, não significa que você não pode arriscar. Ao contrário, é uma delícia arriscar. Exato. É uma delícia. E aí vem a minha pergunta, por exemplo, o que... Óbvio, assim, é muito bom quando você vai fazer uma festa que a pessoa venha com alguns pontos que ela gosta. Então, assim, se eu falo assim, eu quero fazer uma festa e pra mim tem que ser da cor tal, já te ajuda, porque você fala, tá bom, então eu tô dentro de um universo. Versus se eu falo assim, eu quero, que nem quando eu fiz minha festa de 15, que eu falei pra você que eu só queria um lugar de tijolo. E azul. Foi. Tipo, o que é mais gostoso de trabalhar? Quando a pessoa vem com um monte de referência, mas também isso pode te travar? Ou quando a pessoa te dá um brief super vago e você sente que se a pessoa for aberta, é sua criação. Porque não adianta a pessoa ser vaga e aí quando você vem com as ideias, ela começa a falar não pra tudo, né? Tem uma coisa muito legal que eu aprendi uma vez com um psiquiatra, né? Eu tive uma fase na minha vida que eu tive uma síndrome do pânico muito forte, né? Você sabe. E eu fui me tratar com um psiquiatra que ele, no meio das consultas que a gente conversava, ele inclusive fazia hipnose,
A gente falava muito do meu trabalho também, né? Porque uma das coisas era, claro, que a ansiedade, a agonia, assim, as aflições que o Pressão. trabalho me gerava, deflagraram nisso aí, nesse esgotamento. E ele me ensinou uma coisa que eu uso exatamente nesse momento, que é você entender a expressão corporal da pessoa que senta na tua frente. Então, por exemplo, a pessoa pode sim chegar com uma pasta de referências, saber exatamente o que ela quer, exatamente o que ela não quer, mas a expressão corporal dela te diz outra coisa. E é muito louco, porque quando você presta atenção na expressão corporal da pessoa, você consegue ver que muitas vezes, 99% das vezes, aquela pasta de referência não é o que vai acontecer. Que engraçado. O que eu tenho de noiva, que chega pra mim e fala assim, nossa, você não acredita, eu fui comprar o meu vestido. Eu me achava uma noiva super contemporânea, eu queria um vestido mole, uma coisa... Mas aí, eu acabei experimentando um vestido princesa. E você acredita que eu me vi no vestido princesa? Eu falei, eu acredito, porque eu tô vendo que você é uma princesa. E aquele é o momento que você vai poder ser a princesa. Exato. Né? Então, o Dr. Passos, querido, que Deus o tenha, ele me ensinou isso. E a mesma coisa funciona quando a pessoa te chega com uma página em branco. Que ela fala, olha, a única coisa que eu sei é a data. Ou, a única coisa que eu sei é o número de convidados que eu tenho. Você conversando, você entendendo a forma que a pessoa a forma que ela conversa com você. É impressionante como você consegue entender aonde vai a festa, assim, a cara que vai ter a festa. Porque eu acho que o mais importante é que a festa tenha a cara da pessoa, né? É que nem eu adoro aquele exemplo daquele casamento que você fez, que os dois, acho que jogavam videogame, eu adorava videogame, aí o bolo era todo de bichinhos dos videogames que eles jogavam. Então, tipo, isso que é legal, não precisa ser aquela coisa do clássico que a avó quer, porque o casamento é da pessoa, então, tipo, isso eu acho que traz um senso, assim, muito gostoso e que os convidados sentem na vibe da festa também. Eu sempre lembro que você fala que tem 3 coisas que fazem uma festa não dar certo. Temperatura, de estar muito quente ou muito frio, bebida ruim e música ruim. Né? E no meio de tudo isso, você... Bom, então a empresa que você tem hoje é a empresa que te acompanha há 27 anos, que é a minha idade, né? Eu tenho 28. E no meio de tudo isso, você também trabalha com seu marido, que é o papai, que faz a parte do financeiro, né? E tudo mais. Conta um pouco sobre essa experiência de trabalhar e ser casada com a mesma pessoa. Sócios na vida em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, eu acho assim... Eu acho que tudo, né? Tudo na vida tem o ônus e o bônus. Tem a parte boa, a parte ruim. A vida é uma balança. E a gente tem que sempre ponderar o que é o bom, o que é o ruim. E olhar se o bom tá pesando mais, você segue. E é o caso, né? Claro, trabalhar com o marido, assim, tem a sua parte chata, que é aquela coisa assim, é muito difícil você falar, tá, então vamos combinar. Às 6 horas, a gente não fala mais, aí a gente vai sentar, vai abrir um vinho e vai conversar. Meu, você teve um maior perrengão, você tá com um BO gigante na empresa, é muito difícil você sentar, abrir o vinho, você pode até abrir o vinho, mas você vai continuar a conversar sobre o assunto. Sim. Né? A segunda coisa, vamos primeiro falar o ruim, depois a gente fala o bom, que tem mais coisas boas do que ruins. A segunda coisa ruim que eu acho é que a família tá dependendo de um negócio só, né? Sim. Então, assim, nós estamos juntos, acreditando, e tomara que tudo continue dando certo, graças a Deus, mas a gente depende do mesmo negócio, né? O exemplo da pandemia. Tipo, fechou pra todo mundo e... Exato, porque, tipo, se a mulher tem um emprego e o homem tem outro emprego, você soma 1 mais 1 e vira 2. Agora, no nosso caso, a gente teve... No começo não era assim. No começo, o papai trabalhava com uma coisa, eu outra. E quando a empresa realmente começou a dar certo, a funcionar, essa parte financeira e administrativa era uma parte muito delicada, né? E eu, apesar de ter feito a administração de empresa... E ser uma estrela em estatísticas. E ser uma estrela em estatística... Você não acredita, mas é verdade. Eu não acredito. É verdade. Mas apesar de eu ter feito a administração, não é meu dom.
A minha competência não é para isso, né? E o papai, Nossa, ele é melhor uma pessoa pessoa. super organizada, ele é ponderado, ele é intuitivo com essa. Então, assim, a gente sentou num dia, belo dia lá, e a gente resolveu que a gente ia trabalhar juntos. Então, assim, existem momentos muito legais, existem momentos em que você fala, meu, o nosso time é um time unido, forte, tá tudo certo, tá indo pra frente. Existem momentos que você fala, putz, que saco, o que eu tinha que ter inventado? Porque, meu, agora era pra eu estar exatamente encostando a cabeça no ombro do meu marido pra me choramingar de uma coisa da empresa. E eu não posso, porque, sabe? Então, assim, Mas é que nem como um sócio. Tipo, você fala, você é sócio de um amigo. Você também, nos momentos que seriam de lazer, você tá com esse amigo, talvez você fale mais de trabalho. Acho que é aquela coisa que a gente sempre fala muito no unboxing, que não existe arco-íris e unicórnios em todas as decisões. Mas eu acho que tem uma coisa muito linda de vocês, como casal, construírem algo juntos, que é, assim, poxa, uma empresa super sadia, que tá, né, aí super indo bem e tal. Então, eu acho que tem esse lance que contribui muito pra parceria de dentro de um casamento. Você também ter um segundo filho, porque a sua empresa também é um segundo filho, né, que você possa, tipo, meio que provar que essa parceria vai além do seu casamento. Eu acho isso muito lindo. É legal, é muito bom. Eu acho que, assim, foi o que a vida nos trouxe, a gente abraçou isso e graças a Deus E foi uma coisa ótima decisão. próspera. Eu acho que a gente, como tem essa pauta do Dia da Mulher, que é essa semana e tudo mais, eu queria falar um pouco sobre essa pauta de ser uma mulher empreendedora. E isso é uma coisa que você me ensinou muito, de usar a nossa feminilidade pros negócios, e que isso é uma grande. É um grande dom da mulher ter, né? A intuição, a delicadeza, a hora de saber falar, a hora de saber sentir intuitivamente os negócios. Então, você usa muito isso, essas características enquanto mulher empreendedora? Bom, intuitivamente, não que eu fale assim, como eu sou mulher, eu vou... Não. Agora, o que eu acho da mulher empreendedora eu acho que nós, mulheres, nós somos muito... Eu acho que tem a ver um pouco com a coisa da mulher ser a responsável pela maternidade, né? Então, assim, na hora dela proteger uma cria, na hora dela proteger o filho dela... O marshmallow. Não tem pra ninguém, sabe? Você enfrenta, você até fisicamente, não é a questão da força, né? Porque normalmente o homem é mais forte, mas aquela coisa da resistência da mulher, da perseverança, da paciência. A mulher, às vezes, ela tem um pouco mais de paciência nas coisas. Então, eu acho que tem tudo a ver, né? E eu acho que essa coisa, assim, da intuição feminina, eu sou muito intuitiva, assim, e eu vejo cada vez mais todas as pessoas que eu estou muito próximo, mulheres, e que olham para esse lado, essa intuição, ela é feminina. Poderosíssima. E quando você joga isso para um trabalho, numa sala de reunião, numa coisa que você resolve ser empreendedora, ou o que seja, é aquele momento assim, meu, fica quieta. Agora não é hora de você falar, recolhe, deixa todo mundo esvaziar o copo, daqui a pouco você volta, você não precisa mostrar nada pra ninguém, sabe assim, no meu caso, eu sou uma pessoa que eu amo desafios, mas eu odeio competição. Eu numa competição, se você me colocar numa competição, eu falo, eu vou dormir. Pode ganhar. Que eu não... Imagina que eu vou ficar aqui, que eu tenho que ganhar pontos, que eu tenho que subir, que eu tenho que correr mais que você. Não vou é o que mesmo. te motiva. Não é o que me motiva. Mas eu adoro o desafio. Então, por exemplo, quando você está no trabalho, no meu principalmente, o meu trabalho é um trabalho de o tempo inteiro desafios. Porque ele não tem protocolo. Né? Cada dia é uma novidade, cada momento. Qualquer minuto pode mudar a história toda. Cada momento é um flash. Então, assim, esse desafio é uma coisa que eu acho. Vou voltar no feminino aí. Esse desafio é uma coisa que eu acho, assim, muito legal da minha característica, que eu uno com a suavidade feminina. Então, assim, ser suave eu exercito muito. Às vezes, sei lá, tô conversando com a minha irmã, que eu me dou muito bem com ela. Ela fala, você tá agressiva. Eu recuo.
Eu recuo no sentido de refletir se eu estava sendo agressiva, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante quando você é mulher. Você não perder a sua suavidade, a sua feminilidade. Isso independe da sua opção sexual. Totalmente. Você pode ser uma mulher que tem uma outra mulher como parceira e você pode ter a suavidade feminina. Você pode ter a fragilidade feminina. Não, total. E eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante da gente lembrar que fragilidade não é fraqueza. Não. Não é você... E também é uma coisa muito importante dos homens saberem que tudo bem você ser um homem, ter momentos frágeis, que isso não te torna um homem fraco, né? É igual a mulher, você não é frágil simplesmente porque você é mulher. E isso não te torna fraca, mas a fragilidade da mulher, que eu acho que você tá querendo dizer, é essa parte mais suave, acho que é uma boa palavra. E você falou um pouco sobre a maternidade. Como é que foi um pouco essa decisão? Porque, né, a gente sempre fala, não tem hora certa, não tem hora boa, empreender, mil coisas acontecendo, sua empresa estava começando. Então, como é que foi essa decisão de maternidade e com você? Na verdade, não teve decisão, porque quando eu casei, a minha geração é uma geração de transição. Então, assim, a geração que vem antes minha, que é a da minha mãe, é uma geração que não tinha opção. A mulher casava, ela podia trabalhar como a minha mãe trabalhou a vida inteira, que ela dava aula de inglês, né, a vovó Ana, mas era muito difícil você ter uma executiva, Era muito difícil, né? Então, assim, você não tinha muito opção. Você casava, você tinha filho, você era a dona de casa e às vezes você tinha alguns trabalhos pontuais, mas era o homem que era o provedor, era o homem que ia para fora trabalhar e trazia de volta, era ele que mandava na casa. E a minha geração, que eu tenho hoje 57 anos, é uma geração que foi uma transição. Então, ao mesmo tempo em que existia uma cobrança social tradicional de que, não, calma, você vai casar e você vai, claro, ser a dona da casa. Então, tudo bem, você pode, aí começou. Você pode também trabalhar. Então, vamos botar mais um pacote aí, mais uma responsabilidade no teu prato, no teu dia a dia, mas você continua sendo a pessoa que é a dona de casa, ou seja, vai ter que ter o jantar organizado, vai ter que estar a casa linda, você vai ter que ter filho, entendeu? Então, assim, eu fazia parte, eu fiz parte dessa transição, né? E, assim, tem pessoas da minha geração que, por opção, isso não é demérito nenhum, mas optaram por ser dona de casa, ficar cuidando dos filhos, ou se dedicar a um trabalho que não seja uma coisa tão que tome tanto tempo, demande tanto delas, e tipo parceira do marido, ou se separou, se ficou viúva, mas uma coisa mais indoor e tal. No meu caso, eu queria ter filhos, mas não é uma coisa que eu falava assim, não, então eu vou me programar. Eu vou abrir a minha empresa, quando a minha empresa estiver estabelecida... Não, eu não tive isso. Eu casei, aí tá, não, então vamos ter filho, entendeu? Entendi, foi meio automático. Foi uma coisa meio automática. Daí eu tive só você de filha, porque você acertou de primeira. Não, claro que eu acertei de primeira, não tenha dúvida disso. Você sabe disso, que você é uma filha muito maravilhosa. Eu tenho que, assim, só agradecer a Deus a filha que eu tenho. Mas, assim, depois, quando eu entrei de cabeça mesmo no trabalho, né, da empresa, né, é uma coisa que acho que eu não soube. Por alguma razão de falha minha, não sei, mas eu não soube administrar no sentido de, então eu vou conseguir trabalhar do jeito da minha que eu filha, trabalho, cuidar da casa, cuidar e ter mais marido. um filho, entendeu? Então foi isso. E é bastante coisa, é um prato cheio, então assim, entendi. E que dica você daria para uma mãe de primeira viagem hoje? Ai, carrega no colo, põe pra dormir na cama, dá chupeta. Não fica com aquele papo de, não tá na hora de comer, não tá na hora disso, não tá na... Sabe, leva leve. Eu diria isso. A gente fica muito cheio de regras. Eu era a rainha da regra. Aff, Maria. Deus preserve. Qual foi, assim, o maior desafio da maternidade especificamente? Foi conciliar o trabalho com você.
Eu fiquei muito dividida. Porque também evento você trabalhava final de semana, né? Então também tinha isso. Até na época da escola tinha essa coisa de que... Eu fiquei muito... Eu me senti muito... Por muito tempo eu me senti muito culpada, você sabe disso. mas você já tá libertada disso. Eu me libertei, mas assim, não foi fácil. E eu sempre, quando eu converso com alguém que tá... que a gente brinca, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpada, né? Tem isso, né? A mãe, ela carrega muita culpa porque você tem o teu instinto maternal que faz com que você queira estar grudada na tua cria e, ao mesmo tempo, quando você precisa ou quando você quer, né? Às vezes não é só necessidade, às vezes é o teu... Você quer continuar seu trabalho, sua carreira, a maternidade, ela precisa ser administrada, não dá para ser full time. Então... até porque é químico, né? Essa coisa de você querer estar junto com o seu filho, né? Tem toda a história do puerpério, né? Então, você tem que, assim, administrar. E eu acho que por isso também é muito importante uma rede de apoio, né? Você ter, tipo, pessoas em volta de você que estão ajudando. Você ter seu marido, você ter minha tia, minha avó, todo mundo se ajudava, uma mamava a outra. Pessoas importantes, ou creches, escolinhas, que hoje em dia tem maravilhosas, tudo, assim. É muito importante, porque isso faz com que você não se frustre. Porque é aquela coisa, se você se frustra porque você abriu mão do seu trabalho e você tá full time com seu filho, você acaba cobrando isso do seu filho de alguma maneira. Com falta de paciência, você não tá dando a qualidade para ele. Subconscientemente. E se ao contrário, você também não performa no trabalho. Porque você tá culpado. Então, assim, você tem que encontrar esse equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio, como tudo na vida. Tudo na vida. E, obviamente, eu acho que eu também te desafiei no sentido de que eu morei muitos anos fora, né? Óbvio que eu já era quase adulta quando eu fui, mas... Como foi, assim, acho que é legal também contar da sua experiência como uma mãe de filha única, porque todo mundo, sem exceção, que eu falo que eu morei 10 anos nos Estados Unidos, fala, meu Deus, é filha única, e sua mãe? E aí tem essa coisa de que a gente... Foi uma decisão muito conjunta, familiar, né? Foi uma coisa que vocês perceberam que era um sonho meu e me apoiaram e tudo mais, mas também não foi unicórnios e arco-íris. Teve a parte difícil desafiadora dessa decisão. Conta um pouco sobre isso. Teve. Não, eu acho assim, essa coisa de... Primeiro, você sempre, como jovem e adolescente, porque você não era adulta, você tinha 17 anos. 17 anos não é uma adulta. A de 17 anos é uma pessoa que está saindo da adolescência. Sim. Né? Você sempre nos deu provas de que a gente poderia estar tranquilos com você. Porque quando você tem um filho mais rebelde, um filho que não tá tão, assim, tá mais perdidão, todo mundo se acha na vida. Às vezes a pessoa tá lá, ai meu Deus, o meu tá perdido, calma, ele vai se achar, não se preocupa. É fase. Tem pessoas que se acham mais cedo, tem pessoas que se acham... Então, assim, nesse aspecto você nos tranquilizou muito. A segunda coisa é que a gente não pode negar que hoje o mundo é pequeno. Então, hoje você tem recursos de um FaceTime, mesmo assim, precisou, apertou. Você estava a 9 horas de avião daqui. Então, assim, a gente tinha esse consolo, vamos dizer assim, que ajudava e nos dava uma certa tranquilidade. E, sem contar que o primeiro ano que você foi, eu fui 8 vezes para lá. Gente, a minha mãe foi 8 vezes. Então, assim, isso ajudou pra caramba. Tipo assim, um semestre da faculdade deve ter 8 meses de semestre e 2 de férias, sei lá. E minha mãe tava lá todos os meses. Todos os meses não, eu pulei alguns, mas assim, mas eu fui bastante vezes. porque eu queria. E assim, de verdade, eu acho que tem coisas quando você é mãe que você aprende a acreditar nessa intuição, numa coisinha que te chama. E é melhor você falar, o doutor Horácio, seu pediatra, ele falava, eu prefiro falar pra você, você foi uma mãe zelosa e trouxe aqui sem necessidade, do que te perguntar por que você não trouxe. Porque a bomba estourou. Exato. E é a mesma coisa. Então, assim, dava aquela coisinha, eu falava, não, eu preciso ir, e eu administrei dessa maneira. E deu certo, né? Exato, então, deu certo. E assim, também, quando a gente fala, ela foi 8 vezes, parece que era aquela coisa de, ai meu Deus, vou lá que nem a Gilmore Girls que dormiu no mesmo quarto que ela na faculdade. Não era assim. Não. Era super gostoso, era viagem e tal, mas assim, foi me visitar várias vezes e foi muito bom até pra mim, porque também foi aquela coisa que meio que passou o bastão de uma forma... ponderada. Não foi aquela coisa de tipo, agora você tá sozinha no mundo, vai, tchau, não liga mais pra gente, sabe? Que eu sei porque
fiz faculdade com muitas pessoas que se sentiram assim. Que tem... Com pais que têm uma cabeça mais, assim, 880, que, tipo, agora você tá na faculdade, tchau, você não é mais responsabilidade nossa, vem no Natal e acabou. Então, acho que foi uma coisa muito boa pros dois lados. E eu acho que também vale a gente contar, porque todo mundo tem mico de mãe, né? Tem todo mundo. Todo mundo passa mico com mãe em algum momento, em alguma situação. Você tem algum mico que você passou com a sua mãe, que você pensa? Você Com a pode minha pensar mãe? em contar? Devo ter, mas agora você não... Senão eu vou contar os seus. Pode contar. Eu vou pensando aqui. Tá bom. Eu tenho 2 micos, assim, mega micos. Um eu, nessa história de morar fora, né, e tudo mais, os meus pais, eu falo que eles me testaram muito, né? Eles testaram essa tese, que eu queria morar fora bastante. E numa dessas formas que eles me testaram foi me mandar fazer curso de férias fora. E eu fui para uma escola na Suíça, passar um mês nessa escola aprendendo francês. E a diretora da escola, apesar dela ser brasileira, ela era suíça-alemã. Então, ela era, assim, uma generala, a mulher. Uma generala. E quando meus pais, né, marcaram de eu ir e tal, Elisa, você quer mesmo? Quero, nananã, tudo bem? Eles ligaram pra essa diretora, conheceram que era brasileira e nananã, tudo bem. Parênteses, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada. Instagram, não tinha Snapchat, não tinha nada. Não tinha nem smartphone, a gente tinha Nextel. A forma que você se comunicava, como que era mesmo? Não, a gente... Nextel. Não, mas que a gente combinou toda quinta-feira. Era assim, toda quinta a gente tinha Skype. Skype, exatamente, Skype chamava. E era o horário, e assim, meus pais na primeira semana falaram, ó, você vai receber seu itinerário, você vai saber seus horários, liga pra gente no primeiro dia e a gente combina qual vai ser o nosso dia e hora de se falar. Bom, eu sei que eu tava, gente, no céu, assim, fazendo amigos e assim, a gente era uma cidadezinha muito pequena, então a gente tinha muita liberdade, podia ir pra cidadezinha sozinha, podia fazer um monte de coisa e tal, nananã, e tinha atividade o dia inteiro, esporte, blá, blá, blá. E eu não liguei pra minha mãe. Simplesmente ignorei esse combinado. E na minha cabeça, tipo, ela sabe que eu tô num colégio internato, tipo, não tem pra o que acontecer comigo aqui dentro. Mas, óbvio, eu também tava me divertindo e escolhi me divertir versus cumprir o combinado com os meus pais. E aí eu tô jantando. Na faculdade, na escola a gente jantava cedo e tal, porque a noite escurecia tarde, então eles deixavam a gente pra fazer, sei lá, atividades, enfim. E anunciam no alto-falante: Elisa Leão, por favor, comparecer à diretoria. E eu já fui tremendo na base porque eu tinha roubado a senha do Wi-Fi. Porque, gente, a escola era muito general. Desligavam o Wi-Fi depois das 8 horas da noite, porque era tipo, você tem que dormir, não tem que ficar no computador. E eu roubei a senha do Wi-Fi dos professores e eu usava pra assistir, tipo, sei lá, High School Musical, tipo, vídeo no YouTube, sei lá o que era. Mas enfim, eu roubei a senha do Wi-Fi e eu já falei, meu Deus, vão me mandar pro Brasil de volta, vou ser deportado. Porque... eu roubei a senha do Wi-Fi, e eu cheguei lá na diretoria e tava minha mãe no telefone. Gente, parecia... Sabe aquela cena do Harry Potter que ele leva uns berros lá da mãe? Que a carta fala berrando na orelha dele? Foi tipo isso. Como assim? Você ignorou que era pra você me ligar, não sei o que. Nossa, você tava muito brava. Eu sou brava, dia. né? Não, você não é brava, mas você ficou brava esse dia. Eu fiquei furiosa. E o segundo mico foi quando a gente tava indo viajar pra Turquia. E a gente foi na loja das Havaianas. E a minha mãe vira pro vendedor e fala: moço, eu tô indo viajar e eu queria uma Havaiana bem erótica. Mas assim, sabe aquelas bem eróticas? Gente, exótica. E eu do lado dela, querendo me enfiar num buraco, que ela até a China. E o homem assim, como assim? Ah, lógico, exótica. Esse dia foi engraçado. Eu troquei. Acho que esses foram 2 micos que eu passei com você que foram engraçados. Bom, estamos chegando aqui na reta final.
como você já conhece o unboxing. Eu vou deixar aqui a nossa rede social, @unboxingpodcast, para Instagram, TikTok, YouTube. Se inscreve no canal, é muito importante. Vai no Spotify também, dá o follow por lá. A gente adora fazer esses papos todos os dias e esse simples clique ajuda muito. E, Mami, põe suas redes para as pessoas te seguirem também. Eu sou a pessoa mais fácil de ser achada. Tudo meu é Titina Leão. Então é @TitinaLeão. Exato. E aí, vocês podem ter todas as informações de eventos e tal no Instagram e tudo mais. Antes da gente continuar, eu queria falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho de alma, que é o dos bichos, que eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre. Você sempre foi ligada com isso, mas acho que... E tem a sua ídola, né, que é a Jane Goodall, que você quer ser ela. Eu queria ser Jane, if you're watching. Nossa. My mom is your fan. Conta um pouco como funciona o seu trabalho, como que você chegou no Safari, que é onde você trabalha principalmente hoje, mas também tem o Santuário de Elefantes, que você trabalhou um tempão, então conta um pouco disso. Bom, eu sempre adorei animais, natureza, aquela coisa toda que a gente já falou. E tinha uma coisa que era muito forte, que era assim, eu sofria muito quando eu ficava sabendo de alguma notícia, ou quando eu via alguma injustiça, algum animal. Mas não é que eu sofria assim, ai que dó, eu ficava muito mal, assim, muito mal mesmo, de... Chateada. Ai, uma agonia, uma coisa, né? E uma vez conversando com uma pessoa, ela me disse, sabe por que você fica assim? Porque você não está fazendo nada por isso. Você olha, mas você não faz nada. Total. E, obviamente, existem alguns caminhos que você pode ajudar os animais, né? Tem pessoas que criam abrigos, tem pessoas que fazem voluntariados. E, assim, eu sempre tive um lance, assim, muito louco com os animais grandes, né? Claro, adoro qualquer bicho, gato, tudo, cachorro, mas essa coisa, o que eu queria mesmo era olhar para os animais grandes. E eu tinha um negócio com essa coisa do marfim muito forte, de estar assistindo, assim, a extinção, né, dos elefantes que tem a presa, né, o marfim. E aí eu comecei a me comunicar através do Facebook com um cara, que é o Peter, que ele mora na Bélgica, metade do ano na Bélgica, metade do ano na África, e falando, olha, eu tô aqui no Brasil, então o que eu fazia eu mesma? Eu ia nas feirinhas de antiquário, daí eu falava para as pessoas, para os vendedores mesmo, eu falava, olha, eu acho que você poderia repensar isso de estar aqui, porque a gente sabe que, assim, existem, claro, peças que são antigas, que são autênticas, mas existe um comércio enorme, que é o comprovado, que é o que faz o marfim moderno, que o que eles fazem, eles clandestinamente compram o marfim, eles dão um tratamento no marfim para ele parecer antigo, eles falsificam os comprovantes, as certidões e vendem por milhões como se fosse uma coisa de 2 séculos atrás. Então eu estava tentando exatamente falar, putz, é que nem casaco de pele. Assim, não vamos usar, não faz mal que é da tua avó, não vamos usar, porque isso torna-se tendência. E assim, se você assistir como é um animal ser abatido para ser usado num casaco de pele, você não vai querer mais usar. Não tô falando de quem mora na Sibéria, não tô falando de quem não tem... Sabe, assim, gente, eu tô falando de quem mora num país tropical e vai jantar fora de casaco de pele. Sinceramente, eu acho que... Até vale quem mora na Sibéria ou nesses lugares. Hoje em dia, com a nossa tecnologia, com as peles, a gente não tem mais essa desculpa. Eu também acho que não tem, mas eu acho que existem culturas, que nem a cultura da caça, que assim, eu acho que quando você fala, agora a gente está falando do meu trabalho de ativista. O que eu acho? Eu acho que você não pode ir com um radicalismo ao extremo. Eu acho que precisa sempre ter um meio do caminho. Então, a gente precisa sim entender que existem pessoas que pensam diferente da gente, a gente precisa entender que existem legislações que têm um tempo para maturar, para a coisa acontecer, que nem, por exemplo, essa coisa dos aquários, do SeaWorld, né? Que é essa coisa das baleias que fazem shows. Então, assim, puxa vida, que pena que é só em 2025. 2025 está chegando e existe uma razão, mas que bom que a gente conseguiu conquistar isso, e mais do que isso, a gente está esclarecendo as pessoas a tentarem não ir, porque o que faz isso funcionar é ter consciência. É ter quórum. E consciência. Se a pessoa vai... Não, então, mas o que faz funcionar ter o show do golfinho que bota lá a bola... É uma pessoa que está indo ver porque ela está pagando e está bancando aquilo. Então, eu acho isso. E aí...
Me perdi um pouco. Você começou a falar com o Peter sobre o Então, Facebook? aí eu comecei a falar com o Peter no Facebook e tal, daí ele falou assim, ó, eu comecei a contar um pouco da história, aí ele falou assim, olha, por incrível que pareça, a gente está começando a buscar uma terra para estabelecer no Brasil um santuário de elefantes, né? E aí, nossa, aí comecei, aí ele me pôs em contato com o pessoal, né, do santuário, com o Scott, a Cat e tal, e aí eu comecei a ajudá-los, né, uma série de trabalhos, de fazer assim, apresentar, e era muito engraçado, porque quando você contava, as pessoas te olhavam assim com a cara, tipo assim, ah, que legal, elefante aqui no Brasil, nossa, mas assim, gente, assim, eu senti muitas vezes olhares me ridicularizando e falando, meu, lá vem a Eco chata falar disso. E é um pouco do que você tem que administrar. Porque quando você tem. Relevar também. Você porque tem que é um relevar, propósito. né? Você tem um propósito e daí que a pessoa. Não. Tipo, essa pessoa só tá com outro nível de consciência sobre esse assunto. Total. Mas assim, eu concordo que você tem que relevar e que a pessoa tá com outro nível de consciência. Mas. E também concordo que você falar de elefante no Brasil era uma coisa que até então você só pensava no elefante no circo ou no zoológico. Então, graças a Deus, os circos não permitem mais os animais, só que você não tinha onde colocar esses elefantes todos, né? Exato. E sem contar que os elefantes vêm com uma série de traumas, problemas de saúde, emocionais. O elefante é um bicho, assim, muito mágico, muito legal. E aí, bom, participei de 4 resgates, participei muito ativamente da formação do santuário e adoro eles. É uma instituição, uma ONG muito séria, muito honesta, que é uma coisa complicada nas ONGs, assim, a gente precisa sempre olhar muito bem para onde você está ajudando e tal. E aí eu conheci um pessoal incrível, que é o pessoal do On Safari, né? E aí o pessoal do On Safari, assim, realmente me encantou. E aí eu falei, bom, acho que agora no santuário tudo que eu tinha a agregar, a colaborar no pé que estava o On Safari, né? No pé que estava o santuário de elefantes, eu já tinha colocado toda a o que eu podia dar para eles. Minha contribuição. E aí eu fui para o On Safari, que eu ajudo e adoro e respeito. E é demais. É incrível, é demais. E assim, além do On Safari, eu olho muito para outras ONGs, né? Então, assim, eu acho que para mim o que importa é o bicho. Então, por exemplo, outro dia eu fiz uma reunião com o pessoal do Projeto Munk, que é um projeto muito legal de macacos que a gente tem aqui em Sorocaba. E seríssimo, um projeto incrível, assim, bárbaro. Então, às vezes, sei lá, tô numa reunião, num lugar. Outro dia eu estava numa reunião num museu aí que tem uma loja super legal. Eu falei, nossa, tinha tudo a ver colocar coisas da lojinha do Munk aqui, macaco. Eles, nossa, que legal, então a gente já está fazendo essa ponte. Que legal. Então, assim, é uma coisa que eu abro muito o meu leque, né? Quando eu posso ajudar, eu ajudo. Bom, e tudo isso a gente coloca na descrição. Quem tiver interesse em conhecer essas ONGs e outras também, só lembrem-se de se certificarem que vocês estão falando com lugares sérios, porque, né, isso que é o mais importante, é a nossa contribuição e, de fato, para onde a gente tem essa intenção. Bom, vamos jogar ping-pong? Vamos! Tá pronta? Tô. Uma palavra para o dia de hoje. Orgulho. Ser mulher é? Foda. Não, vou tirar isso. Não, eu vou tirar. Uma experiência que toda mulher deveria ter. Mulher. Ser mãe. Um conselho pra Titina adolescente. Acredite mais em si. Uma música pra ouvir hoje. Porque eu sei que é amor, do Titãs. É linda essa música. Se você tivesse um superpoder, qual seria? Ai, só pode um? Bom, você pode pedir ter 2. Tá. Eu gostaria de limpar todos os rios. Olha. Eu queria que os rios e os oceanos fossem limpos. E o meu segundo superpoder, eu gostaria que ninguém sofresse. Eu não gosto de ver sofrimento. Total. E uma dica que você queira deixar para todas as pessoas que estão nos assistindo hoje? Leve a vida leve. Ache graça nas coisas. Reserve um tempo para escutar o canto dos pássaros, para olhar o céu, olhar a lua. E agradeça.
todos os dias da sua vida, agradeça. Agradeça porque mesmo quando às vezes a gente tem perrengues, a gente fala, puta, mas o que eu vou agradecer hoje? A gente tem o que agradecer. Então é um exercício. Uhum. Ai, que dica linda, mami. Bom, vou te dar um presentinho. É surpresa? É surpresa. Gente, a minha mãe me ajudou a desenvolver esse presente, porque ela me ajuda em tudo. Eu tava louca pra ter isso. Agora você tem, mamãe. Ai, filha. Sua caixinha unboxing da primeira temporada. Adorei, meu amor. Muito obrigada. Que bom. Muito obrigada e parabéns pelo seu projeto. Muito obrigada. Bom, agora chegou a hora H dos oráculos e das cartas. Nossa, bruxinha. Eu quero essa. Puxa a sua carta. Qual que Vou é? botar meu óculos, peraí. Olha, gratidão. Olha! A minha Foi dica. agradecer. Ai, esse oráculo, eu, hein, credo. Eu, hein, credo, que delícia. Celebrar cada momento. Celebrar o que se conquistou e o que não se conquistou. Celebrar o que se tem e o que se quer. Celebrar quem somos. Celebrar a vida. Celebrar. É uma bela forma de se agradecer. Ai, que lindo. Vou puxar uma Nossa, que também. louco, hein? Esse oráculo, ele sempre é doidinho. Nossa Senhora. Eu quero essa carta que tá escondidinha aqui. Ah, paciência. Você tirou também já a paciência? Tirei, acho que uma vez tirei. Entender que tudo tem seu tempo, que tudo vem a seu tempo. Dar o tempo necessário para crescer, brotar, florescer. Aceitar o ciclo da vida, respeitar o fluxo do tempo, observar o tempo passar, esperar o tempo certo para plantar, para colher, para agir, para seguir, para aprender. E é uma florzinha. Ai, que lindo. Ai, que fofo, amei. Legal, muito bom. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada, um beijo e até semana que vem.